Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes, Colombia, aqui em la bella Palmira, Colombia, Colômbia, a bela Colômbia, y los que están también conectados também os que estão a través del conectados satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8, através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países e em Porto Rico y também. los que están por internet también. E também os que estão pela internet. Que Dios te bendiga, Miguel, grandemente. Que Deus te abençoe, Miguel, grandemente, e siga te usando, missionário Miguel Bermudes Marim, grandemente na obra de Deus nesse tempo final. E a cada um de nós também. Um saludo muito especial ao Dr. Uma saudação John Jairo Berrio Lopes, a John Jairo Lopes, representado da Câmara da República da Colômbia, que se encontra aqui com sua esposa, Jair Barbosa, e todos que o acompanham. Uma saudação muito, porém, que muito especial para você, meu amigo, meu irmão. Para essa ocasião de hoje, domingo 21 de setembro deste ano 2025, temos como tema a restauração de todas as coisas. Essa mensagem o Dr. William Soto pregou 25 de novembro de 2006 em Osasco, São Paulo, Brasil. E vamos buscar a escritura do Evangelho segundo São Lucas, a qual leremos nesse estudo bíblico de hoje, sob esse ensinamento sob carpa. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículo 11. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, aí desenhou uma estrela de Davi do lado direito, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Desenhou uma estrela de Davi do lado direito. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando depois de tomar o reino, disse-lhe, chamai aquele servo a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado e negociando. E o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio outro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este também disse, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, porque é homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhes disse, mau servo, pela tua própria boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver se lhe dará mais, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. A restauração de todas as coisas. Podem assentar, por favor.
Na primeira vinda do Senhor, Deus enviou o precursor da primeira vinda. Que Malaquias tinha anunciado no capítulo 3, versículo 1 em diante, onde nos diz: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Esse mensageiro foi conhecido pelo nome de João Batista, o qual veio com o espírito e virtude de Elias em sua terceira manifestação. Elias é um ministério restaurador. E de Elias em sua terceira manifestação e de sua quarta manifestação, Jesus falou quando desceu do monte da transfiguração, porque os discípulos lhe perguntaram, isso está no capítulo 17 do Evangelho segundo São Mateus. Versículo 9 diz assim: E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Ou seja, como precursor? E Jesus respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Na quarta manifestação de Elias, o Espírito Santo operou esse ministério no reverendo William Branham, na América do Norte. Ele trouxe sua mensagem e se foi. Ele foi o Elias que haveria de vir antes da vinda do Senhor. O que no tempo dele também foi um tempo de restauração. Ele restaurou a igreja novamente. Restaurou para a igreja o batismo e tudo que correspondia aos dias apostólicos. Agora, quando perguntaram a Jesus, não é necessário que Elias venha primeiro? Eles estavam perguntando de Elias naqueles dias, mas veja a revelação que Jesus deu ali aos seus discípulos. Estava mostrando a eles que teria uma próxima manifestação deste ministério de Elias. Agora, quando disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, virá primeiro no cumprimento da segunda vinda do Senhor, ou seja, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Mas digo-vos que Elias já veio. Aí sim já referiu a João Batista. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Aí lhes abriu as Escrituras aos seus discípulos. Agora, entendendo que Elias é um ministério restaurador, então podemos que para Deus restaurar todas as coisas, neste tempo final tem que ter no meio da raça humana esse ministério. E o ministério de Moisés, um ministério dispensacional. E também o ministério de Jesus. Porque Deus não pode ter dois profetas ao mesmo tempo, mas sim pode
operar em uma pessoa, em um profeta, ele pode operar 1, 2, 3, a quantidade de ministério que ele deseja operar. E como está prometido nas Sagradas Escrituras, que no final do tempo, ele enviaria os seus anjos, o Filho do Homem enviaria seus anjos, e o Filho do Homem vindo com seus anjos. Aí está o ministério de Jesus, de Moisés e Elias, no cumprimento da sua vinda, para restaurar todas as coisas e assim estabelecer o reino do Messias, o reino do filho de Davi. Em Israel, que será a capital do planeta Terra completo. Esse é um dos trabalhos do Elias em sua quinta manifestação. Restaurar novamente o reino de Deus na Terra. Na mensagem de Sião virá o libertador que restaurará Israel, que libertará Israel. O Dr. William Souto falou, foi 4 de junho de 2009. Ele disse assim: agora, esse mensageiro que esteve no meio da igreja, assim como o reverendo William Branham esteve, trazendo a mensagem que precursa a segunda vinda do Senhor, o qual na primeira vinda foi João Batista, e nesse tempo vimos um mensageiro ali no meio do povo hebreu, que foi conhecido nas Sagradas Escrituras como o Arcanjo Gabriel. Esse mensageiro esteve falando a Maria e esteve lhe trazendo essas boas novas e também revelou a ela quem era João Batista, porque a parente dela, a Elizabeth, já tinha 6 meses de gestação e ia ter aquele menino. E também ele revelou a Maria quem era o precursor. Lhe revelou quem era o precursor daquele que nasceria da Virgem Maria. Trouxe uma mensagem completa em uma porção que a Sagrada Escritura mostra ali. Mas vocês vejam que aquela porção, nesse tempo final, foi esmiuçada, ou seja, detalhada por vários anos, na repetição da vinda desse arcanjo no meio da igreja noiva, trazendo essas boas novas à sua igreja e lhe mostrando, ele revelando quem foi o precursor desde que nasceria da igreja noiva nesse tempo final, como o cumprimento do precursado. Agora, nessa mensagem aqui, ele nos disse, agora, já temos um quadro claro da vinda do libertador para restaurar a Israel. Já podemos ver por onde será. Vejam, quando os magos vieram a Jerusalém procurando o Messias, perguntaram, onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Eles estavam lá no território da Babilônia e também em Ur dos Caldeus, que fica ao leste de Israel. E eles olharam, desde onde eles estavam, olharam para o oeste e viram, no oeste, viram uma estrela, rumo à terra de Israel. No último dia, o povo hebreu que está no leste do planeta Terra, no Oriente Médio, olhará para o oeste, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, na sua última etapa, estará na sua última etapa, que corresponde ao oeste, porque o sol se põe no oeste. A tarde corresponde ao oeste, e no tempo da tarde haverá luz. E o tempo da tarde corresponde ao continente americano e, sobretudo, à América Latina. Tem um escrito que ele deixou para nós também, onde ali ele nos mostrou em uma página de uma das cadernetas, ali ele nos escreveu: a primeira chuva temporã foi no leste de Israel, a segunda chuva tardia no oeste, América. A luz da manhã foi no leste de Israel, Jerusalém. A luz da tarde é no oeste, América. Para a restauração da igreja noiva, a vida eterna física.
No livro das Eras, editado, que foi uma série de mensagens pregada pelo reverendo William Branham, vejo, ele nos disse, na página 430, desta versão diz assim: você pode ver como aquele espírito de Judas regressou como um montado em um cavalo branco. Era branco, tão semelhante a Cristo, e ele foi dado uma coroa ao cavaleiro do cavalo branco. Como? Agora, aquele espírito estava no líder do sistema nicolaíta. Ele era um papa com uma coroa tripla, que se assentava como Deus no seu templo. Aí ele escreveu igreja. Em cima escreveu, deste parágrafo, 666, o papa é igual Judas, se chamando o vigário de Cristo. Vigário de Cristo quer dizer em vez de Cristo, ou no lugar de Cristo, ou da parte de Deus. Então o Papa estava se chamando Espírito Santo, ou melhor dizendo, estava expulsando o Espírito Santo para atuar em seu lugar. Esse é o espírito de Judas nele fazendo isso. Você viu? Você viu como conquistou, saindo vitorioso, e para conquistar? Cristo não fez assim. Todos que vieram a ele já estavam predestinados pelo Pai. E aquele espírito algum dia chegará a se encarnar em um homem. Aí ele escreveu, o Papa, o qual encabeçará o Concílio Mundial de Igrejas, assim como temos estado fazendo. E lembro que Judas era o que guardava a bolsa do dinheiro. Ele controlará o mundo inteiro. E aquele sistema do anticristo possuirá tudo e tratará de controlar toda pessoa. Mas Jesus voltará e destruirá tudo isso com o resplendor de sua vinda. E o seu fim será o lago de fogo. Então vejam, tem uma escritura que o irmão Miguel leu no final de memória, onde ele fala, Pedro fala, isso está em Atos. Aqui o missionário Miguel Bermudes Marim citou. Atos, capítulo 3. Versículo 21, vejam, diz assim: o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Desde o 20, e envia ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Com a vinda do Senhor, sua segunda vinda, tudo isso que nós estamos lendo aqui, vejam, com o resplendor da sua vinda, aí ele eliminará, tirará todo esse sistema e todo esse reino gentil. Mas o que será da semente verdadeira? Acontecerá exatamente como temos falado. O povo de Deus está sendo preparado por meio da palavra da verdade, procedente do mensageiro desta era. Nela se encontrará a plenitude do Pentecostes, porque o Espírito trará novamente as pessoas aonde estava no princípio. Isso é, assim diz o Senhor. E assim é, diz o Senhor, porque assim diz nas Escrituras. Vós também, filhos de Sião, alegrai-vos e alegrai no Senhor vosso Deus, porque vos deu a primeira chuva
pronta. Aí desenhou uma pedra angular e a zero do lado esquerdo. E na parte de baixo, a base, desde a chuva preparada, aí colocou uma linha e uma flecha para baixo. E fará descer sobre vós chuva temporã. E em chuva temporã colocou sétima era. E tardia, aí colocou tardia a pedra angular. E tardia como no princípio. As eiras se encherão de mosto e os lagares transbordarão de vinho e restaurará os anos que a lagarta comeu, o gafanhoto, a pulga e a lagarta, meu grande exército que enviei contra vós. E comereis até a saciar-vos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, o qual fez maravilhas convosco e nunca jamais meu povo será envergonhado. Agora, diz que Deus vai restituir. Ele não restaurou a igreja. A era luterana não restaurou a igreja, mas começou uma reforma. A era de Wesley não restaurou. A era pentecostal não restaurou. Mas Deus tem que restaurar, porque não pode negar sua palavra. Isto não é a ressurreição da igreja, é a restauração. Do lado direito escreveu a era da restauração total. E colocou uma pedra angular e escreveu 1, e nas próximas ele colocou 2, 3, 4, assim, embaixo. As últimas 3 eras. E etapas. Deus levará novamente a igreja ao Pentecoste como no princípio. Agora observe o versículo 25, onde nos diz: por que necessitamos restauração? O gafanhoto, a locusta, o pulgão, a oruga, comeu tudo, menos a raiz e um pouquinho do talo. Foi-nos falado que todos esses insetos é o mesmo em várias etapas, em diferentes etapas, isso é certo. É o espírito do anticristo manifestado na organização, na denominação e na falsa doutrina através das eras. E aquele talo e a raiz serão restaurados. Deus não vai semear uma igreja noiva, mas vai trazer novamente a sua planta original, a semente original. Está fazendo como fala no versículo 23, por meio da chuva do ensinamento, da chuva temporã, e em seguida virá a chuva da colheita ou fé para o rapto. Chuva da colheita, ele escreveu ensinamento. Fé do rapto, escreveu revelação. E escreveu também fé para o rapto. Na margem em cima, veja, aí ele escreveu a chuva temporã é igual ao ensinamento dos 7 trovões. A chuva tardia ou da colheita é igual à fé do rapto, os trovões. Agora aqui ele continua dizendo, onde estamos lendo. Portanto, vão olhar do leste ao oeste, ou seja, o povo hebreu, e verão o que estão esperando lá. Ou seja, que verão o cumprimento do que eles estão esperando. Onde eles verão? No oeste, na América Latina e o Caribe. É simples. Quando você quer saber o que vai sair pela manhã no leste, que é o sol, e quer ver antes de sair pela manhã, o que você poderá fazer? Na tarde você olha para o leste e vê o sol que está iluminando e vai se pôr. Mas depois volta na manhã e sai, nasce no leste. O mesmo sol que se põe no oeste vai sair pelo leste. Tão simples assim. No Evangelho segundo São Mateus, aí nos mostra como ele ia cumprir essa promessa. São Mateus capítulo 24,
Versículo 30 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Agora, mirem aqui Agora vejam aqui esse escrito que ele deixou para nós aqui também, que nos mostra onde seria essa restauração da igreja. Porque cada etapa teve uma restauração em cada mensageiro na porção correspondente. E ele escreveu em número 1, 2, 3, 4, escreveu: a primeira era da restauração da igreja com Cristo em Espírito Santo em Lutero. Aí ele desenhou as últimas três. E as número 1, 2, 3. Aí Lutero seria a número 1. Segunda era a etapa da restauração da igreja com Cristo, escreveu com John Wesley, que seria a número 2, e também desenhou uma pirâmide com as últimas três etapas. A terceira era da etapa da igreja com Cristo em William Branham, aí escreveu 3. Aí na parte das eras, e foi para 4, a quarta etapa da restauração da igreja com Cristo em seu anjo, e uma pedra angular, e aí ele escreveu 4 e desenhou as 3 que já tinha terminado. Aqui ele continuou dizendo: por isso, quando eles virem a Cristo manifestado no oeste, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, no cumprimento da visão da capa, vão dizer: este é o que nós estamos esperando. No livro de Citas, na página 22, esse livro é uma recopilação de extrato de mensagens pregadas pelo reverendo William Branham. Agora, se queremos ver como Deus em sua vinda ia realizar essa restauração, nós temos que ir ao precursor para ver como ele falou que seria essa restauração e como Deus a realizaria para que não passe sem nós perceber. Assim que na sua primeira vinda tinha que olhar e ver a mensagem que João Batista trouxe, para que não passasse sem eles perceber quando estivesse cumprindo a vinda do precursado. Aqui na página 22, parágrafo 176, diz assim: e ali estão aquelas duas testemunhas, e quando eles atormentarem o mundo com as suas pregações, e novamente reunirem os judeus, os levando ao arrependimento, os levando novamente a que creiam, quando vejam a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles vão dizer, ou seja, o povo hebreu, eles vão dizer: olha, esse é o Deus que esperávamos, esse é Ele. Mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. E a sua noiva, quando José foi ao Egito, ele não levou seus irmãos com ele, mas lá ele tinha sua noiva. Quando se revelou a seus irmãos, não tinha ninguém presente. Isso está bem, exatamente bem, porque quando acontecer o mesmo, e quando ele mesmo se revelar a esses judeus, não vai ter ninguém ali, somente os judeus. Ali estão aqueles que mataram José de pé ali e disseram, ele disse, eu sou José, vosso irmão, e chorou, e disseram, agora sabemos que estamos expostos a ele, porque o matamos. A mesma coisa, esses judeus vai ter um grande tempo de batalha antes da vinda. Agora, a perseguição os levando novamente à pátria natal. Leva eles como um montão de ovelhas novamente ao Monte Carmelo lá. Quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua noiva e eles virem a Ele, eles vão dizer, esse é o que temos esperado, e ali está Ele. Ele se levantará com cura em suas asas.
os judeus veem a Cristo vindo pela sua noiva, ele escreveu ali. E também escreveu Moisés e Elias, e suas pregações atormentam. Agora, na mensagem titulada As 5 manifestações definitivas do poder de Deus, ou as 5 identificações definitivas, nos fala que assim, o reverendo William Branham. Quem estabeleceu essa igreja? Jesus Cristo. Nenhum bispo ou grupo de homens, nenhum papa, nenhum poder de feitura humana, mas Jesus Cristo falou disso como seu reino, que é a sua igreja, que viria em poder. Alguns dos que estão aqui, capítulo 16 de Mateus, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o reino de Deus vindo em poder. Aí ele escreveu a igreja adotada e uma pedra angular do lado direito. Somente alguns dias depois disto, ele foi crucificado e desceu o Espírito Santo. Alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que veja o reino de Deus. Restaurarás o reino agora? Os judeus perguntaram a ele, e ele respondeu: não toca a vocês saber o tempo ou as estações que o Pai pôs em seu próprio poder, mas vós recebereis poder. Atos 1. Vós recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Vós recebereis poder depois que tenhado sido feito bispo, depois de ter sido pregadores, depois de ter sido feito um papa, depois de ter sido feito sacerdote. Não. Vós recebereis poder depois que o Espírito Santo estiver vindo sobre vós. Essa era o testemunho que Deus estava buscando, uma testemunha depois que o Espírito Santo ter vindo. Não um testemunho de que eu sou um bispo, um testemunho de que eu sou um pastor, mas um testemunho de que do Rei ressuscitado. Essa é a verdadeira igreja do Deus vivo. Vejam ali, ele escreveu: Deus está restaurando o seu reino, sua igreja, no espiritual. E depois no físico, com a adoção. Deus está restaurando o seu reino, sua igreja, no espiritual. E depois no físico, com a adoção. E desenhou uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. Aqui o Dr. William Soto continua dizendo: e depois vai sair pelo leste o mesmo que viram no oeste. Tão simples assim. Viram como o Sol vai girando e ele dá a volta ao mundo. Vem do leste ao oeste e depois esse Sol sai novamente pelo leste. O que está sendo visto no oeste regressa e é visto no leste. Não volta para trás, ao contrário. Diz: de Sião virá o libertador que restaurará a Israel. No livro Os Selos, na página 24, o reverendo William Branham disse, nesta série de mensagens dos selos que pregou, aqui nos disse assim: agora observa que ele permitiu que fosse tocado com a sabedoria humana para que assim pudesse falhar e mostrar que não é por sabedoria humana que seremos libertados, mas pela fé. Como? Pela fé e não por sabedoria humana. Deus permitiu que tivesse uma educação bem elevada, de modo que ele pudesse ensinar sabedoria aos egípcios. Ele era muito inteligente.
Deus estava com aquela família simples que talvez não sabia nem assinar seu nome. E agora Moisés foi levado para as escolas mais avançadas e recebeu uma educação tão completa que podia ensinar sabedoria aos professores, podia ensinar até aos gênios. Deus permitiu que chegasse a essa condição para que assim pudesse se manifestar em humildade, para mostrar que a sabedoria humana não significa nada. E Moisés falhou miseravelmente no seu gênio. Deus permitiu para cumprir seu propósito, para que falhasse. E verdadeiramente falhou e até caiu. Agora, tudo isso foi para mostrar que não é pelo poder, nem pela força, e nem pela sabedoria do Egito, e nem pela sabedoria das nossas escolas, e nem pelo poder dos nossos seminários, e nem pelo número de organizações, e nem pelo poder do ensinamento sábio, mas por meu espírito, Deus disse. A sabedoria de Moisés se foi dele por completo quando ele se encontrou com Deus na sarça que estava ardendo e tirou o sapato e se humilhou e esqueceu da sua sabedoria. Deus estava preparando a liberação. Como estava preparando a libertação? Com o libertador. Tinha que treiná-lo com sabedoria humana para permitir ele cair e lhe ensinar que não podemos confiar no braço da nossa própria sabedoria, nem mesmo na sabedoria de qualquer outro. Permitiu ele cair para mostrar-lhe a sua mão. Você consegue ver? O propósito de Deus, ao fazer isso, era para poder se manifestar em humildade. Permitiu que Moisés chegasse à posição mais alta, antes de chegar, a ponto de chegar ao próximo faraó. Seria o próximo faraó. Mas era um poderoso exército, general no exército do faraó. O próprio Moisés conquistou os países vizinhos. E depois, quando se converteu à obra de Deus com todo o seu talento, Deus deixou ele cair de cabeça para depois levar ele lá no deserto e tirar tudo aquilo dele a golpes e aparecer diante de Moisés em humildade. Aí ele escreveu simplicidade e enviar ele com um pau na mão para libertar o povo. Moisés não podia fazer isso com o seu treinamento militar, nem com a sua educação científica e nem com a força militar. Mas Deus deu um pau torto do deserto para ele e ele foi com isso e libertou o povo. Deus em humildade e simplicidade. Aí escreveu simples. Deus estava naquele pau torto e em Moisés, e porquanto Moisés tinha o pau, ele tinha Deus. Porque Deus estava em Moisés. Que coisa linda. Moisés tinha o pau. E então tinha Deus. Deus estava em Moisés. E nós, vejam, ao nós termos a palavra que é vara, que é a palavra, temos a Deus. E Deus tem a nós. Agora vejam aqui, ele segue dizendo, ele conhecerá todo o programa divino para a restauração de Israel. Quem? Esse libertador. Se ele conheceu como libertar o povo hebreu do Egito, naquele primeiro êxodo, e aquele era o ministério dispensacional, o ministério de Moisés, e foi prometido que esse ministério voltaria e se repetiria novamente, como um das duas oliveiras do Apocalipse capítulo 11, então também saberá como libertar o povo, os escolhidos de Deus, para escapar. No terceiro êxodo, escapar, porque o segundo êxodo Jesus o realizou. Um mensageiro dispensacional também. E o terceiro êxodo está sendo, nesse tempo final, esse ministério está realizando esta libertação, esse ministério de Moisés, de Elias e de Jesus. E aí seremos restaurados totalmente, com um corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para cada um de nós. E seremos libertados, não somente deste corpo, mas também dos juízos divinos que estarão caindo sobre esse planeta Terra na grande tribulação, porque estaremos na ceia das bodas do Cordeiro.
Ele conhecerá todo o programa divino para a restauração de Israel e conhecerá todo o programa divino. Para quê? Para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Ou seja, não vai deixar a igreja para ir a Israel. Isso vocês já ficam seguros, não se preocupem. Mesmo que de vez em quando façam uma viagemzinha, eu não vos deixarei até que sejamos transformados. E então o Senhor voltará completamente a Israel. Mas veja, não poderá deixar a igreja noiva para ir lá. Ficará com a igreja noiva até que estejam completamente preparados para receber sua transformação. E trabalhará arduamente. E onde quer que ele tiver que ir, ele vai. E ele irá. Pelos seus escolhidos. E o que tiver que fazer, e o que tiver que interceder por esse membro do corpo místico de crente, por esse indivíduo, ele o fará. Porque não iremos daqui sem que esse último esteja preparado. Ou quando você vai sair para um lugar, você monta no carro e vai sem examinar, olhar se os seus filhos todos estão aí. E se são bastante, tem que até contá-los. Eu digo porque acontecia na minha casa. Meu pai estendia o braço para trás e os contava. 1, 2, 3, 4, 5. Todos estão. Agora vamos. Porque às vezes nós éramos um pouco travessos e escondia no último assento porque sabíamos que ele contava. Então ele se desesperava. Onde está fulano? Onde está fulano? Veja se ficou lá dentro da casa. Mas nós estávamos escondidos. É certo que às vezes recebia alguns cascudos. Se ele estivesse com pressa, ele dava uns cascudos. Imagina, ele com pressa e a gente brincando. Na próxima, então, a gente já pensava 2 vezes. Agora o cascudo corresponde a você, vai se esconder. Agora, assim como o pai da família, o nosso pai, e esses são mais de 5, e tínhamos mais lá e éramos por lá que eram 9. Então, já tem que contar para que não fique um. Então, Deus conta todos os seus filhos e nenhum ficará. Porque se deixar a igreja, vejam, se deixar a igreja, não poderá ocorrer nem a ressurreição, nem a transformação dos vivos. Portanto, nenhum mensageiro que Deus manifestou na terra, em um ser humano, em um profeta, que tenha ido, que se foi, então não pode ser um dos que Deus já operou algum ministério. Porque esse mensageiro não pode ir sem que a igreja noiva esteja preparada. Agora, tem vários eventos que estarão sendo realizados nesse tempo final, onde estaremos vendo a forma e a maneira que essa lista estará tão e tão completa, ou seja, tão certa, que então sim, ele poderá ir. E então sim, vai permitir, como disse na primeira vinda do Senhor, ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo para voltar a tomá-la. Então, ele poderá ir à sexta dimensão e buscar os que vão ressuscitar. Assim foi na primeira vinda do Senhor. Passou pelo paraíso, trouxe Abraão, Isaac e Jacó, vejam, todos os do Antigo Testamento, e a Escritura diz que apareceram a muitos, ressuscitaram. Mas ele diz depois da ressurreição dele. Agora, todos esses eventos estarão sendo realizados nesse tempo final, onde cumprirá o Apocalipse 11, vejam. É permitido por Deus. O que vai acontecer aí com as 12 oliveiras será permitido por Deus. Porque vocês vejam, ainda que nós saímos um pouquinho da linha, mas vamos ler esta porção do Apocalipse capítulo 11, versículo 13 em diante, que diz assim:
E darei as minhas duas testemunhas que profetizam por 1260 dias vestido de saco. Essas são as duas testemunhas, dois castiçais, que estão em pé diante do Deus da terra. Se alguém quer lhes fazer dano, fogo sai da boca deles e devora os seus inimigos. E se alguém quer lhes fazer dano, assim lhe importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quando acabar o seu testemunho, então veja a sua mensagem. Quando tiver acabado, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Vir o mesmo que aconteceu na primeira vinda do Senhor. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros. Agora vejam como o que aconteceu com aquela pessoa ali nos Estados Unidos. Charlie Kirk. Que atiraram nele. Vejam como o mundo já está. Charlie Kirk, vocês vejam, se o sonho que aquela irmã teve lá no tempo do irmão Branham, quando ele relata o sonho, quando ele fala desse sonho, aí o Espírito Santo disse, não, isso vai ser mais adiante. Agora vejo como esse sonho foi mandado e enviado sob o ministério do quarto Elias. E é sob o ministério de Elias, em sua quinta manifestação, como das 2 oliveiras, pois, por isso o Espírito Santo corrigiu ali e disse, não, isso vai ser mais adiante. Isso não vai acontecer agora. Porque ela viu em visão e em sonhos isso que estava acontecendo ali. E vejo como o mundo vai se movendo para isso. Agora vem um e diz, eu não gosto daquele, e se levanta um espírito da quinta dimensão, agarra essa pessoa e pega e tira a vida da outra pessoa. Porque talvez não gosta da forma daquela pessoa ou não gosta do que aquela pessoa está falando. Tudo isso o mundo já vai se preparando para isso que virá. Na página 128 do livro de Citas, vejam lá no tempo de Jesus, Judas Iscariote, ainda que ele não fez com as mãos dele, mas entregou seu mestre. Porque o que mata é tão culpado como o que manda matar. Portanto, lá, Judas Iscariote também foi culpado. E como sabemos que é um espírito que agarrou ele? Porque depois ele se arrependeu, ele percebeu que tinha traído sangue inocente. Agora ele foi ao lugar errado, buscando misericórdia, procurando misericórdia. Ele voltou novamente aos fariseus e saduceus para devolver o dinheiro. Se tivesse ido direto a Jesus, olha, eu fiz isso, me perdoa, eu fiz isso, eu não devia fazer, teria conseguido misericórdia. Agora, ali o espírito do diabo, o maligno, o deixou. E ele percebeu o que tinha feito. E quando as pessoas cometem esses atos, depois percebem, como lá em Portugal nos fala, deram uma metida de pata ou de pés, e depois percebe que não deveria ter feito.
foi esse espírito maligno que entrou em Judas Iscariote. Diz que depois do bocado, Satanás entrou. E aí o inspirou para fazer aquilo. E depois você vê pessoas se alegrando porque fizeram isso. Ora, na Escritura está que o que vai acontecer com as duas oliveiras, as nações vão se alegrar também, de modo que até presente vão enviar, porque eliminaram a esse que os atormentava. Veja que tudo é um reflexo. A situação que acontece no dia a dia é um reflexo, e depois cumpre, e a gente vê a Escritura cumprindo na pessoa que se cumpriria completamente. Agora vejam, na página 128 do livro de Citas, no parágrafo 11:45, diz assim: foi atado não ao rio Éufrates, mas à porta de credos e dogmas, de modo que o Espírito Santo não pode operar na igreja por causa do sistema feito por homens. Mas ela será libertada. Ela está regressando. Isso é o que a Bíblia diz. E esses dois se encontram no campo de batalha. Lucifer, aí escreveu o diabo no 666. E Miguel escreveu Miguel, Cristo em seu anjo. E Miguel, outra vez, como no princípio. Aí, em cima deste parágrafo, ele escreveu: liberação é igual pelo arcanjo Miguel. Em cima, escreveu novamente Moisés e Elias. Agora, na mensagem Futuro Lar, do noivo celestial e a noiva terrena, o reverendo William Branham disse assim, na página 62, diz: agora, como você sabe que você é uma parte? Porque a palavra da hora, a promessa do dia, que é uma restauração novamente, é o primeiro dia. O primeiro dia. E ele restaurará o coração dos filhos aos pais, trazendo uma restauração novamente ao genuíno Pentecostes. Aí ele escreveu ano 50. Não sensações, nem... E manifestará a luz da tarde. O mesmo sol que mostrou na luz da manhã, isso está prometido para o dia. Amém. Amém. Aí escreveu a restauração para o 8º dia, escreveu do lado direito para cima. Amigos, onde estamos? Somente esperando a hora de sairmos do meio. Assim que Revelação 11, aí escreveu Moisés e Elias, poderá ser revelado aos judeus. Isso é certo. O rapto vem. Escreveu a luz de cima, a luz do topo, a luz do 8º dia, Moisés e Elias, os 144 mil judeus e o rapto. Ele continua dizendo, um pouquinho mais adiante, diz assim: o estão esperando e poderão dizer. Ou seja, o povo hebreu o estão esperando e poderão dizer, o estamos esperando e o veremos. Mas os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo poderão dizer, porém, nós o veremos primeiro. Ou seja, virão primeiro a quem? O cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. A vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vejam no livro Os Selos, na página 453, ali o reverendo William Branham diz, agora vamos observar esses judeus. Eles estavam cegos e não era assunto deles mudarem, porque Deus tinha feito assim. E assim será com eles até a era quando chegar o profeta prometido. Aí ele escreveu a era da pedra angular e seu mensageiro. Escreveu em cima dessa frase aí. E uma pedra angular do lado direito. Podem enviar missionários e quantas coisas mais, mas Israel nunca será convertido até que cheguem esses dois profetas, ou seja, esses dois ministérios neste profeta. E isso será depois do rapto da igreja gentia, ou seja, depois da subida da igreja à era da pedra angular.
É tão igual como foi impossível para a era do bezerro poder receber o chamado do leão, porque Deus, em sua palavra, disse que o espírito do bezerro tinha saído. Depois, nas eras dos reformadores, saiu um homem. Viram o que eu digo? Só podiam receber isso naquela era e, pelo momento, estão cegos. Mas vem a era que terá chegado, o final para os gentios, e aí em cima ele escreveu, a oitava era, a da pedra angular. Mas vem a era quando o fim terá chegado, o fim dos gentios. E vamos ver como uma árvore. As raízes foram judaicas, depois a árvore foi cortada e os gentios foram enxertados na árvore de oliveira silvestre. E agora está produzindo seus frutos. Mas quando essa noiva gentia for cortada, como eu falei na mensagem, a árvore noiva, e ela for levada à presença de Deus, então Deus porá de lado os incrédulos gentios e as virgens fatas que ficaram e enxertará novamente os judeus. Assim prometeu. Do lado direito para cima ele escreveu, as raízes foram judaicas e a árvore noiva termina com judeus no topo. Porque a era da pedra angular é uma era judaica. Assim prometeu, assim ele prometeu fazer. Mas até esse dia chegar, aí ele escreveu o oitavo dia. Então, o que sabe para onde vai, está bem. O que não sabe, fica tropeçando nas trevas. Então será quando os judeus serão convertidos nesta era. Aí desenhou do lado direito uma pedrinha angular. Serão convertidos onde? Na era da pedra angular. É como foi nas várias eras da igreja, sob o poder da unção da promessa. Cada um receberá Jesus Cristo, mas não acontecerá durante o tempo dos gentios. Aí ele escreveu das 7 eras. As 7 eras. Do lado esquerdo para cima escreveu o selo de Deus, o recebem os 144 mil. Agora podemos ir entendendo com mais clareza o que falamos ontem e já podemos ir tendo um quadro claro de todo esse programa de restauração. Veja na mensagem o mensageiro do entardecer. Ali o reverendo William Branham disse também, Joel profetizou dele, o que o gafanhoto deixou e também a lagarta comeu, e até chegar no final. Mas Deus prometeu, eu restaurarei, o Senhor disse. E Ele fará. Mas antes que Ele possa restaurar, isso ao seu estado espiritual, aí Ele escreveu, no ano do jubileu. A igreja gentia tem que ser tirada. Ele não terá 2 delas ao mesmo tempo. Agora, você não pode fazer com que as Escrituras se forcem elas mesmas desta forma, vê? Ele nunca teve 2 testemunhas ao mesmo tempo, testemunhas maiores. E ele não tem 2 igrejas ao mesmo tempo. Aí ele escreveu, Deus não tem 2 testemunhas maiores ao mesmo tempo. A igreja gentia tem que ser tirada para ele restaurar ao original. Em um escrito aqui também ele nos disse, vejam, vejam o que recebe Elias, Moisés e o Messias, recompensa da restauração do reino receberá. Receberá a adoção. O que recebe Elias, Moisés e o Messias. Aí está o Filho do Homem com seus anjos. Recompensa da restauração do reino receberá. A adoção receberá. Sigue diciendo él allí en ese mensaje, y va a cumplir su segunda venida. E vai cumprir sua segunda vinda. Será novamente o Verbo se manifestando no último dia.
e o veremos no cumprimento da visão da capa. Ou seja, aí no cumprimento da visão da capa estaríamos vendo esse ministério messiânico, esse ministério de Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Aí o anjo do pacto vai estar operando e será uma obra de Deus por meio do anjo do pacto. E tudo isso na Jerusalém espiritual, no Monte de Sião espiritual. Agora, aí ele nos disse que aí seria onde os trovões estariam emitindo suas vozes. Na página 155, página 1387 do livro de Citas, diz assim: agora, ao fazer isso, eu vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, as últimas 7 taças, e as últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, os unindo nesta hora que vivemos, seguindo a abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja. Por isso, mas não conseguimos lugar para fazer, e eu espero que, o mais rápido que eu possa, nós possamos ter um lugar o suficiente para isso, seja aqui em Louisville ou em New Albany, ou seja, que possamos levantar uma capa, uma tenda, para fazer tudo o que o Senhor nos guie a fazer. Aí ele escreveu uma tenda 2012 do lado direito. Esses escritos vocês já têm. E escreveu as 7 trombetas, 7 taças e os 7 trovões. O ensinamento na capa é igual aos trovões. Porque o reverendo William Branham desejava tornar dele essa promessa, fazer dele essa promessa, mas não era para o tempo dele. E também, ele não tinha esse ministério, mesmo que o tinha em sua 4ª manifestação, o de Elias, mas seria no ministério de Elias em sua 5ª manifestação e o de Moisés em sua 2ª manifestação, ou 3ª manifestação, se contarmos o ministério de Jesus como o ministério de Moisés, porque em Jesus estavam todos os ministérios. Agora, na mensagem das eras, veja ali na página 368 também, agora esse mensageiro de Apocalipse 4, Malaquias 4 ou Apocalipse 10. Conforme Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Do lado esquerdo, escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 7, e escreveu os 7 trovões. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões do Apocalipse 10, que são as revelações contidas nos 7 selos. Estes mistérios serão, a verdade, revelados divinamente nos que literalmente converterão os corações dos filhos à doutrina dos pais do Pentecoste. Assim, literalmente será. E ali ele escreveu, os trovões para a restauração a tudo que foi perdido. O que é que traria a restauração? Os trovões para restaurar tudo que foi perdido. Perdido onde? Lá, na queda, lá no Jardim do Éden. Na mensagem que Deus nos dê espírito de sabedoria e revelação para trabalharmos unidos na obra de Deus, foi pregado 1º de agosto de 2009 pelo Dr. William Soto em Monterrey, México. Ali ele nos disse: assim que veja, os judeus estão esperando Elias, e estão esperando Moisés, e estão esperando o Messias. E os 3 que eles estão esperando, eles acreditam que realmente será uma pessoa no tempo que essa promessa se cumprir. Em um escrito aqui, que ele nos deixou, primeiro restaura a sua igreja, e depois Israel. Ou seja, primeiro o trabalho é para a igreja noiva, depois Israel. Mas eles o estão esperando. Mas vejam, ele disse, primeiro restaura a sua igreja e depois a Israel. Estão esperando Elias e, portanto, estão esperando um homem do tempo que essa promessa se cumpra. Um homem nascido nessa terra através de um homem e de uma mulher. Na mensagem, o livro intitula O Messias e o Judaísmo, que ele deixou isso escrito ali para nós e disse:
O Messias será um homem nascido de um homem e de uma mulher. Essa foi a conversa que o reverendo William Branham teve com o rabino, que perguntou a ele como o Messias seria, como ele se manifestaria. E ele lhes disse, um profeta, será um profeta. Eles estão esperando um homem, como foi na primeira vinda do Senhor. Esperavam que ele ia cumprir essa promessa de Isaías, onde disse que a Virgem conceberia e daria à luz um menino, e que seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Uma escritura tão grande e tão tremenda, a interpretaram à maneira deles, e pensaram, bom, quando essa escritura se cumprir, isso vai ver trombeta por todo lado, o céu vai abrir, vai descer aqui ao Sinédrio, vai ao Sumo Pontífice, e isso vai ser uma coisa grandíssima. E chegou um simples trabalhador da construção, um rapazinho, que eles acusavam como que ele era um bastardo, e falavam muitas coisas. Vejam como Deus cumpriu a primeira vinda. E era alguém que conhecia, porque agora qualquer um crê em Jesus. Pergunta, quem era Jesus? O cumprimento. Mas, e se Deus cumprir isso novamente na sua segunda vinda? Vocês crerão? Vê? Então, é o mesmo que você faria em sua segunda vinda, você também faria em sua primeira vinda, se você estivesse lá. E vejam lá, um homem do comum do povo, trazendo ensinamento entre o povo, que também sujava os pés, e não tinha nem onde sequer recostar sua cabeça. O Deus Criador do céu e da terra não tinha um lugar. E assim Deus cumpriu sua vinda. Cumpriu sua primeira vinda. E que a segunda vinda não passe sem nós perceber, que não nos passe por alto. Porque se a primeira vinda foi simples, a segunda seria mais simples ainda. E ele continua dizendo, e estão esperando Moisés, um profeta como Moisés, um homem desta terra no qual esse ministério esteja. E estão esperando o Messias, um homem que nasça nessa terra e que nele esteja o Espírito de Deus cumprindo essa promessa. E no livro de Citas, na página 57, parágrafo 494, diz assim, o espírito de Elias fora dessa igreja gentia continuará diretamente para dentro dessa igreja judaica. Irá diretamente dentro e chamará Moisés com ele. É a primeira vez que esse ministério de Elias ministra em e ao lado deste ministério de Moisés. Ou seja, esses dois ministérios juntos, neste tempo final. E passa do lugar santo ao lugar santíssimo, a era da pedra angular. Aí desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Ou seja, e chamará a Moisés com ele. Agora, como ia chamar? É uma pergunta boa, não é certo? Como esse ministério chamaria Moisés com ele? Vocês veem? E ele pregará a mesma mensagem do Pentecostes aos judeus. Ano do jubileu, Levítico 25, escreveu, os quais rejeitaram o Messias. Amém? Vocês viram? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão diretamente a eles. Em cima escreveu Moisés e Elias, e do lado esquerdo, o sinal, ou a era judaica é igual dispensação do reino e era da pedra angular. E escreveu aí também era gentia. E vejam na página 41, nos diz também ali o reverendo William Branham, no parágrafo 336,
E vocês estão olhando aqui a água se converte em sangue, coisa assim. Isso veio a Israel novamente lá com Moisés e Elias. Do lado direito escreveu Moisés e Elias, e em cima também escreveu segundo Moisés e quinto Elias. Quando Elias voltar pela quarta vez, mas seria isso a quinta manifestação. E o espírito de nenhum dos dois estava morto. Ou Moisés morreu e não souberam onde o sepultaram. Certamente ele foi levantado ali algum tempo, entre então e lá. Porque no Monte da Transfiguração, ali estavam falando com Jesus, não é assim? Veja, de modo que eles voltarão a ser levados à morte e estarão prostrados na rua espiritual chamada Sodoma, onde o nosso Senhor foi crucificado, Jerusalém. A ele lhes pregarão, aos judeus, e fechará o céu e a terra, e etc. Assim. E no final do ministério, aí escreveu Elias, no final do ministério gentil, transladará e conectará com isso. E os gentios irão ao seu lado. E esse ministério seguirá. Aí escreveu Elias. E escreveu o ministério de Elias passa dos gentios aos judeus. Na página 165, no parágrafo 14 e 71, nos diz, isso não foi Elias, isso foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias foi somente um homem. Agora temos tido os Elias e os abrigos de Elias e mantos de Elias e tudo dos Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele há de vir segundo Mateus 17 e Lucas 17:30, diz que o Filho do Homem há de se revelar entre sua gente, não um homem, Deus, mas virá por um profeta. E ele nunca teve dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo. Em cima escreveu dois profetas maiores. O Filho do Homem em um profeta. Elias é igual, é Jesus Cristo. Agora vejam, aqui tem outro lugar que ele nos escreveu em uma caderneta, escreveu assim, Elias, o restaurador. Uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular e também para a sétima era. Porque vejam, ali restaurou, sob aquele quarto ministério de Elias, na sétima era restaurou, mas volta a restaurar na pedra angular, sob o ministério de Elias na sua quinta manifestação. Elias, restaurador. No monte de Deus, sua igreja, e o assobio suave. O Elias deste dia, tempo, ele escreveu, o Elias deste tempo é o Senhor Jesus Cristo, e no meio escreveu, o ministério de Jesus é o ministério de Jesus, o Espírito Santo encarnado. Esse é o ministério de Jesus, o Espírito Santo encarnado. Vou ler novamente todo esse parágrafo. Elias, o restaurador. Aí o desenho. No monte de Deus, sua igreja, e o assobio suave. O Elias deste dia, traço, tempo, é o Senhor Jesus Cristo. E no meio escreveu, o ministério de Jesus, o Espírito Santo encarnado. Outra frase embaixo. Os ministérios do quinto Elias, terceiro Moisés, segundo ou terceiro Jesus. Agora, aqui ele continua dizendo, isso é o que o povo hebreu está esperando. E eles não vão receber outra coisa. Eles não recebem um profeta que já está morto. Eles não recebem um profeta que já está morto. Tem que estar vivo
e que fale e que lhes dê a mensagem da grande voz de trombeta de Isaías capítulo 27, versículo 13, que é o que chamará e juntará, com o qual serão chamados e juntados as tribos perdidas com as duas tribos, a tribo de Judá e a de Benjamim, para consolidar as 12 tribos em um reino, o reino de Davi sendo restaurado e sendo estabelecido o reino de Deus na terra. E quais coisas seriam restauradas aqui? Ele escreveu as coisas que serão restauradas com a vinda do Senhor, aí colocou a palavra, o título de propriedade, a vida eterna, a imortalidade. A palavra das coisas que serão restauradas com a vinda do Senhor. A palavra, o título de propriedade, a vida eterna, a imortalidade. Aqui tem outro escrito que diz: Adão e Eva pecaram quando ainda não tinham recebido a adoção no reino de Deus e perderam a vida eterna e toda a sua descendência veio a ser mortal. Mas o ser humano seria redimido pelo Messias e restaurado à vida eterna e ao reino de Deus. Agora vejam em Jeremias, en el capítulo 31 de Jeremías, no capítulo 31 de Jeremias, dice, verso 9, no versículo 9, diz assim: virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei ao ribeiro de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. E desenhou do lado direito uma estrela de Davi e escreveu em cima: Efraim é igual ao primogênito. Agora, como os fará voltar? Aí diz que é com misericórdia. Ou seja, que Deus estenderá sua misericórdia sobre eles. Agora, se vem como leão da tribo de Judá e não é como cordeiro de Deus, então vejam, aqui ele nos escreveu: a restauração é com a misericórdia de Deus manifestada. A restauração é com a misericórdia de Deus manifestada. E se é com a misericórdia de Deus manifestada, e ele já não está como sumo sacerdote na sétima dimensão, então vejam, então tem que ter esse propiciatório, que no livro das eras, ou sem editar, na página 562, vejam, diz assim: eras sem editar. Assim como os vemos agora, esse era o trono, como vemos agora, era o trono de Deus no céu. Moisés fez na terra conforme o modelo. Era o trono de Deus porque o seu tribunal estava representado aqui na terra, no lugar santíssimo. Todo Israel vinha a esse lugar para encontrar misericórdia, porque Deus somente os encontrava sob o sangue derramado. No começo do parágrafo desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. Agora, escutem bem. Então a glória Shekinah levantou um dia desse propiciatório e se assentou em outro tabernáculo. Amém. O Pai a ninguém julga, mas todo juízo deu ao Filho, o tribunal de Deus. Se falarem contra mim, lhes será perdoado. Falem. Outro que vem, outro propiciatório. Aí do lado esquerdo escreveu propiciatório humano, Moisés e Elias. Também escreveu o trono de Deus, tribunal de juízo, lugar santíssimo.
Falem, se falar contra o Filho do Homem, eu os perdoarei, mas algum dia o Espírito Santo virá morar no coração das pessoas. E aí escreveu, alma, uma palavra contra ele nunca será perdoado. E desenhou uma pedra angular e 3 círculos. E escreveu, vem outro propiciatório. E se no propiciatório, na primeira vinda do Senhor, vejam, naquele propiciatório teve misericórdia, então nesse outro propiciatório tem que ter misericórdia. E se Ele os libertará, diz, a restauração é com misericórdia? Então, já vemos que esses ministérios de Moisés e Elias, aí está a misericórdia. Fica mais severo e mais severo o tempo todo, o juízo, porque Deus continuamente está esgotando a sua paciência, tentando fazer com que pecadores venham a Ele para serem reconciliados. Primeiro estava no céu em cima e resplandeceu através das estrelas, o primeiro. O segundo esteve sobre a terra, resplandecendo sobre a grande glória Shekinah. Agora Ele veio e se encarnou e habitou entre nós. E ainda esgotando sua paciência. Então, Ele redimiu o homem por meio do seu sangue. Entrou em sua igreja na forma do Espírito Santo. E falar contra isso é uma coisa sem remédio. Está perdido. Aí desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo e escreveu, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Do lado direito, uma estrela de Davi e escreveu olho e a pedra angular e as eras. Agora podem ver de onde vem essa chacoalhada? Estamos em um tempo que eles não percebem. As pessoas não conseguem compreender o que significa. Agora, o primeiro trono estava no céu, o tribunal. O segundo trono estava em Cristo. O terceiro trono está no homem. Aí escreveu Moisés e Elias, a igreja, o lugar santíssimo. E escreveu o primeiro trono, segundo em Cristo, terceiro no homem. Do lado esquerdo escreveu o trono no céu. E na página 564, aí embaixo, nos diz assim, a alma do homem é a natureza do Espírito, e o Espírito mora no coração do homem. Agora, o que são os átrios exteriores? Isso é a carne, vem? Isso é a primeira coisa que vocês veem, a carne. Vocês têm que consumir isso primeiro, vocês têm que passar, atravessar mais além da carne. Eu não tenho vontade de me levantar e ir à igreja, o caminho está muito escorregadio. Ou melhor, eu vou ficar em casa, assistindo pela televisão. Vejam. Ou lá está fazendo muito calor. Ó, igreja, eu não sei. Isso é a carne, muito bem. Agora, vocês têm que consumir e caminhar através disto. Deus tem que atravessar através disto. A próxima vez que Ele vem, Ele tem que entrar na alma. Isso é a natureza. Ou o que os Jones dirão a respeito de mim? Ô, irmão, vocês sabem, a igreja vai me expulsar. Se eu fizer algo assim, a igreja vai me expulsar. Mas vocês têm que caminhar através disto. E quando vocês caminhar através disto, então Ele entra ao coração. E ali é onde Ele ocupa o trono. Então, assuma o controle da sua vida. Esse é o Espírito Santo em vocês. Jesus disse, melhor fosse ter amarrado uma pedra de moinho no pescoço, ele atirasse no profundo do mar, do que ofender algum desses pequenininhos que creem em mim. Somente ofender. Não lhes causar dano, somente ofendê-los. Veja, não precisa causar um dano, só ofender um filho de Deus com somente isso, com isso somente. Somente com entristecê-los, fazer alguma coisa. É melhor que você mesmo se afogasse, ou que você nunca tivesse nascido na terra, do que apenas ofender algum. E eu falo sério. A congregação diz amém. Ele poderia mentir? Não. Os apóstolos disseram? Não, foi Jesus. Jesus disse, se ofenderes um desses pequenininhos que creem em mim, então, veja, cada vez fica mais severo e mais severo. E no livro Os Selos também, na página 72,
Ahí dice el reverendo William Branham. Aí o reverendo William Branham diz, esse foi o que cumpriu com o requisito. Diz, esse foi o que cumpriu com o requisito. A graça de Deus produziu a pessoa de Jesus Cristo. Agora, nesse livro vemos que Deus, Ele estendeu a sua tenda. Deus desceu para ser um homem. Ele mudou sua linhagem do Todo-Poderoso para vir a ser um homem e assumir o formato de um homem para se morrer e redimir a linhagem humana. Você espera até que lhe vejamos sabendo que não tem nenhum digno. Agora, sabemos que a palavra redentor vem da palavra hebraica goi. Goi. Essa pessoa, goi, é uma pessoa que podia cumprir com os requisitos da redenção. Tinha que ser uma pessoa com as habilidades de redimir e com o desejo de redimir. E tinha que ser um parente próximo. Deus, o Criador dos Espíritos, desceu e se fez o nosso parente quando se fez homem, para então tomar sobre si os nossos pecados e pagar o preço e assim nos redimir novamente a Deus. Ali está o Redentor. Do lado esquerdo ele escreveu, Criador dos Espíritos, nos redimir novamente. Agora mesmo Cristo já nos redimiu, mas ainda não veio reclamar a sua possessão. Pode ser que você pense um pouco contrário a isso, mas detenha-se um momento e veja bem. Ele ainda não reclamou a sua possessão. Agora, se ele pegou o livro da redenção, então tudo o que Adão teve e perdeu, Cristo redimiu novamente. Assim que ele já redimiu, mas não tomou ou não assumiu sua posição, mas já redimiu, mas não tomou posse ainda. E não pode fazer até o tempo determinado. Então virá a ressurreição e a terra será renovada novamente e ele tomará posse, a posição que lhe pertence, desde que ele a redimiu. E do lado direito desenha uma estrela de Davi. Tudo isso, tudo que Cristo fará no tempo do fim, está explicado neste livro selado com os 7 selos. O livro da redenção. E será nos revelado durante essa semana nas mensagens do 7º selo, se Deus permitir. Será revelado à medida que os selos nos sejam abertos. E então poderemos ver com clareza esse grande plano de redenção, e poderemos entender como e quando será efetuado. Tudo está escondido nesse livro de mistérios e está selado com 7 selos, e o Cordeiro é o único que os pode abrir. E desenha uma pedra angular e a zero e colocou uma seta indicando a pedra angular. A restauração, vejam. A restauração é pela revelação dos mistérios. A revelação é a restauração é pela revelação dos mistérios. A restauração de todas as coisas. Vimos assim, nessas pequenas porções que lemos, somente alguns tópicos, talvez por ciminha, do que é essa restauração. Aqui nessa mensagem, a restauração da árvore noiva, o reverendo William Branham nos fala muitas coisas importantes, as quais nos próximos estudos bíblicos estaremos vendo, onde está contido toda essa restauração da igreja noiva, que foi falado nas Sagradas Escrituras, o profeta Joel falou, e também nas mensagens do reverendo William Branham, e vemos também todo esse programa de restauração da igreja do Senhor. E nesse tempo final nos correspondeu a melhor parte, a parte onde cumpre a restauração de todas as coisas. E aí está incluído a nossa transformação. Vamos ficar em pé, e assim já vamos deixar com esse tema. Poderemos cantar algum cântico, se por aí estiver Martim. Pode vir à frente para que nos acompanhe, ou nós o acompanharemos. Nesse cântico, encha minha alma. Podemos cantar esse, encha minha alma com Teu Espírito Santo. Encha-me, Senhor, encha-me com Teu Espírito Santo.
e poder tu continuar em mim, realizando a obra de restauração, porque é Ele em sua igreja nesse tempo final. No livro das Eras, ele nos disse, na página 62, o reverendo Lebrar nos disse: João, não temas. João representa o mensageiro final, mas representa também a igreja noiva. E ele disse: João, não temas. Vocês, manada pequena, não temas. De tudo que eu sou, vocês são herdeiros. Todo o meu poder é de vocês. A minha onipotência é de vocês. Enquanto eu estou no meio de vocês, eu não vim para trazer temor e derrotas. Não é para trazer temor e derrotas, mas amor, coragem e habilidade. Todo o poder foi me dado e está à disposição de vocês. Falem a palavra e eu a porei por obra. Esse é o meu pacto e nunca falhará. Ali ele escreveu: todo o poder é dado a mim e está à disposição de vocês. Aí você pode colocar o seu nome. Está à minha disposição. Esse poder está à minha disposição. E escreveu: na era da pedra angular, e aí é onde está esse poder. E continua: fala a palavra, e eu farei.
Esse é o meu pacto que nunca poderá falhar. Que segurança! Fala a palavra. E diz o quê? Eu farei. Esse é o meu pacto e não falhará, não pode falhar. Continua enchendo o meu coração, a minha alma, Senhor, com o teu Santo Espírito. Podemos cantar uno más. Caminando con Jesús. Bueno, con José. En la primera venida caminamos com ele. Caminhando com Jesus, com José. Na sua primeira vinda caminhamos com ele, na sua segunda vinda caminhamos com ele também. Este canto foi regresando. Esse caminho foi esse cântico foi quando eu estava voltando do Brasil ou da Argentina, e o Senhor me deu e eu escrevi também. E aí nos mostra com quem estamos caminhando. E aí nos mostra com quem estamos caminhando. Vamos cantar esse cântico. Caminhando com José, eu vou hacia mim. Caminhando com José, eu vou à minha adoção. Ou seja, para a minha transformação. Porque nessa restauração, Senhor, queremos cumprir teus propósitos. Cumpra-os em mim, Senhor. Faça como se você estivesse falando a Ele, só você e Ele, você falando a Ele na sua intimidade com Ele.
Señor. Tus motivos conocer y así poder llegar, objetivos alcanzar y mi cuerpo transformar. Reinar contigo es tu escogencia, es por la elección de Él. He recibido como rey, con el cual yo reinaré, con el cual yo viviré por toda la eternidad. Si estoy vivo es para alabarte, si estoy vivo es para honrarte, para servirte a ti, para entregarme a ti y hacer tu voluntad. Vivir eternamente, vivir contigo, mi Rey. Es tu voz la que me anima día a día de que somos un vencedor. La victoria obtendré, sí, Señor, pues yo sé que tú me amas. Presionando en la batalla, es tu voz la que me dice, sigue adelante y vencerás. Vamos a vencer. Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy. Hacia mi adopción. Qué seguridad la que tenemos. Que segurança a que temos. Essa vitória dia a dia. Ele nos dá essa vitória dia após dia. Caemos. E ainda que caímos, Ele nos diz, não fica aí, se levante. Na mensagem de desespero, o irmão Branham nos diz algo muito lindo ali na página 27. Diz assim, depois vemos que ao estar se afundando, Deus lhe ouviu. Ele estava se afundando na linha do dever. Ele falhou. Não importa se você falhar. Isso não tem nada a ver. Todos falhamos. E somos uma falha desde o início. Ele escreveu, não importa se você falhar. Mas agora temos um ao nosso lado. Ele está perto de nós, Ele está do nosso lado. Você nunca está só e nunca estará só. E hoje mais do que nunca, Ele está do seu lado. E sabe por quê? Porque Ele vai te levar para a ceia das bodas do Cordeiro. Então tem que estar pertinho de ti, te ajudando em tudo. Em toda a sua caminhada, em todo o seu andar. Ele está cuidando das suas pisadas. E às vezes não queremos colocar o nosso pé aonde Ele está nos abrindo o caminho. E às vezes pensamos que o nosso caminho é melhor do que Ele está nos indicando. Permita Ele abrir o caminho.
mas que Ele abra por meio dessa espada que você tem, porque é a espada que abre o caminho. Portanto, Ele é o que está fazendo essa abertura no caminho, que com a sua forte mão pode nos segurar e nos levantar sobre a água. Se você cometeu um erro, um homem ou uma mulher cometeu um erro, jovem ou senhorita, não se afunde, clame desesperado: Senhor, me salva ou perecerei. Vê? É falar, clama, fala: Senhor, Senhor, me salva, senão vou perecer. Desespere, desespere, e Deus vai te ouvir. Ele sempre escuta a alma desesperada. Isso é o que eu estou procurando fazer vocês entender. O nosso amado Senhor Jesus, Jesus mesmo estando ali, no campo da maior batalha do mundo todo. Que campo foi esse? Disse que foi no Getsemane. Ali no Getsemane clamou desesperado. Ali ele falou: Senhor, se for possível, passa esse cálice de mim. O verbo, a palavra ali, encarnada em um homem, onde o Espírito de Deus o abandonou, diz que o Espírito o deixou. Então aí ele entrou em desespero e clamou. Estava frente à maior decisão. Era uma decisão de caminho, vias: assumir o pecado do mundo ou ficar sobre a terra com os seus amados discípulos. O que fazer? Mas observa a humildade. Ele se humilhou dizendo: mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele se humilhou para a palavra prometida, ao Deus do céu. Observa que depois se apartou um pouquinho mais além. E se ele se afastou um pouquinho mais além, porque fala que quando ele voltou, os encontrou dormindo. Mas quando regressou para continuar orando, ele afastou um pouquinho mais. Ou seja, ele afastou mais das coisas do mundo. Ele escreveu: se humilhou para a palavra prometida. Você se humilhe para a palavra prometida hoje. E se ele se apartou um pouquinho mais para lá, quanto mais além, mais para lá, mais distante nós poderíamos nos apartar. E observe que as Escrituras dizem, no Evangelho segundo São Lucas, que ele orou mais intensamente. Agora, irmão e irmã, se Jesus teve que orar com mais intensidade, quanto mais nós temos que orar com mais intensidade. Se Cristo, o Deus do céu encarnado, teve que orar com mais intensidade, então, quanto mais nós temos que orar com mais intensidade, que somos pecadores salvos por sua graça. Se essa decisão conduziu o Filho de Deus ao desespero, o que fará para você e para mim? Devemos clamar desesperadamente. Nesses últimos dias, Deus se manifestou em nós de tal forma, por meio dos seus grandes sinais e poder, que isso devia nos colocar em desespero. E Ele está disposto a nos curar e a nos salvar, o que deveria levar todos nós ao desespero, até chegar à pedra de saúde. Qual é a pedra de saúde? A segunda vinda do Senhor. Essa é a pedra de saúde. Agora, isso que lemos agorinha, todo o poder foi dado a mim e está à disposição de vocês. Falem a palavra, porque hoje estamos no tempo de falar a palavra. Fala a palavra desesperado. Fale a palavra e eu farei. E Ele confirma: esse é o meu pacto que nunca poderá falhar. Portanto, se você falar,
crendo que o que você está falando será feito, Deus está obrigado em sua palavra em cumprir. Creia com todo o coração. E assim Deus vai cumprindo na sua vida os seus propósitos, os propósitos de Deus, a perfeita vontade de Deus em você. Deus está preparando sua igreja e a está preparando para levá-la. Permita que Ele siga te preparando. Permita que Ele siga te moldando. Ah, irmão José, é muito difícil. Eu sei. Eu sei que é difícil. Mas é possível. Porque tudo é possível para o que crê. Portanto, Senhor, me permita continuar cumprindo os seus propósitos nessa terra até a minha transformação. Contigo es tu escogencia. Te he recibido como rey, con el cual yo reinaré, con el cual yo viviré por toda la eternidad. Sí, Señor. Si estoy vivo es para honrarte, para servirte a ti, para entregarme a ti y hacer tu voluntad, vivir eternamente, vivir contigo, oh, mi Rey. Es tu voz la que me anima día a día de que soy un vencedor. La victoria obtendré, sí, Señor, pues yo sé que tú me amas. Presionando en la batalla, es tu voz la que me dice, sigue adelante y vencerás. Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy. Hacia mi adopción. Vamos a paso seguro. Vamos com passos seguros, El Señor. caminhando com o Senhor. En su segunda venida, Em sua segunda vinda, llegaremos a la meta chegaremos à meta de nuestra transformación. de nossa transformação. En esta restauración de todas las cosas, Nesta restauração de todas as estamos coisas, incluidos. nós estamos incluídos. Dios nos está restaurando. Deus está nos restaurando. Él dice, el pelo canoso se Ele irá, disse que o cabelo grisalho acabará, irá, as rugas terminarão, cambiados en un momento. mudados em um momento. Miren, hay un lapso de tiempo Olha, tem um período de tempo de 6 meses, de 6 meses, digamos un año, 6 meses, vamos dizer um ano, 6 meses, en unos mensajes él dice porque 6 em umas meses, mensagens ele fala 6 meses, em outra ele diz um ano. pero en ese lapso de tiempo Mas nesse período de tempo, van a ver, el mundo va a ver o mundo algo verá extraño. algo estranho Pero algo está pasando. e vai dizer, está acontecendo algo. Este movimiento que hay
esse movimento que está tendo llevando a cabo una obra, pero e realizando uma obra, esto es algo mas inconcebible a la mente isso humana. é algo inconcebível à mente humana Y será algo mundial. e será algo mundial. Será estremecido este mundo Esse mundo será ya estremecido plenamente en esos 30, 40 días. plenamente nesses 30, 40 dias. Porém, antes disto, Se estará llevando a cabo una obra estará sendo realizada uma obra rápida, mais rápida do que a que está sendo realizada agora, do que está acontecendo agora. Mas para chegar a isso, cada um de nós estamos siendo moldeados y estamos siendo preparados. estamos sendo moldados e preparados e restaurados. Por lo tanto, deje toda cosa Portanto, que esté fuera de esa restauración. deixa toda coisa que estiver fora desta restauração, Para que sea de los primeros para que você seja dos primeiros Dios a través de usted em probar ese poder. Deus provar esse poder através de você. Y usted dirá, yo quiero ser el primero. E você diz, eu quero ser o primeiro. Porque si Dios está llevando a cabo la Porque se restauración, Deus está realizando a restauração, necesita restauradores. necessita restauradores. Y para establecer ese glorioso reino milenial, E para estabelecer esse glorioso reino milenial, somos parte de esa restauración. vocês e eu somos parte desta restauração, mas começa com nossa vida. Nos usa E depois Deus nos usa para esse estabelecimento deste reino messiânico. Miren la labor tan importante que ele está llevando Veja a o cabo trabalho usted. tão importante que Ele está Usted realizando em quiere ser você. parte de esa labor de restauración. Você quer ser parte desse trabalho de restauração? Entréguese totalmente a Então se entregue a Ele él. Quite totalmente toda duda de su corazón e tire toda dúvida do y seu deje coração. que él restaure su vida E deixa en que lo Ele restaure sua vida totalmente no espiritual, porque começa por aí. Se empieza por esse lugar em donde não Começa queremos que por ninguna esse duda, lugar ninguna onde incredulidade queremos que entre, nenhuma dúvida, nenhuma que não incredulidade haja espaço entre nem cabida e que não ao inimigo. haja espaço, não dê espaço nem E cabida luego ao inimigo. E depois você como as verá coisas cambiarão em sua vida. como as coisas mudarão em sua vida. Isso é para uno hablar. Isso é para a gente falar, E não callar. falar e não calar. De todas as bendiciones que ele tiene para nosotros De en este todas as proceso bênçãos que Ele tem para nós nesse processo que estamos de la realizando, restauración de nuestras vidas. da restauração de nossas vidas. Sigue restaurándonos, Señor, Senhor, continua nos restaurando todas las cosas. em todas as coisas. Pronto será también E que breve en lo também físico será no físico y también en el reino mesiánico. e também no reino La messiânico. restauración de todas las cosas. A restauração de todas as Ha sido un coisas. gran privilegio y una bendición Foi um para grande mí privilégio, uma grande bênção para mim Palmira, estar Colombia, aqui em Palmira, Colômbia, al pueblo bendito de Dios, junto ao povo bendito de Deus, a personas que han tomado en serio, pessoas que levaram a sério a sua vinda, que la han recibido en su alma que a receberam em sua alma, em seu y coração, están dejando que el e estão restaurador permitindo que o restaurador os restaure y salir de este lugar. e sair deste lugar melhor do que como Que entramos. Dios les bendiga, Que Dios les Deus os abençoe, Deus os guarde y guarde bendiga e a abençoe la bella Colombia a bela Colômbia, con bendiciones del com cielo, bênçãos do céu, con bendiciones de la com tierra, bênçãos da terra, y que el Espíritu de Dios e repose que o Espírito de Deus sobre esta repouse hermosa nación. sobre essa linda con nação. nosotros, nuestro preciado hermano y Conosco, amigo, nosso precioso irmão e en amigo, este tema, la restauración com esse de tema, todas a las cosas, restauração de todas as coisas, o doutor William William Santiago. Soto Santiago.